Vamos bater um papo hoje, que eu quero contar um caos que aconteceu comigo. E é uma coisa bem íntima, tá? Quando eu tava sofrendo num trabalho que eu tava fazendo, alguns anos atrás, e eu não queria mais continuar naquilo, sabe? Mas mesmo assim, eu tava com medo de tomar essa decisão. Eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa ou não. Então eu estava sofrendo, eu não estava feliz aonde eu estava e eu queria tomar uma decisão, mas mesmo assim eu estava com medo de tomar essa decisão. Essas horas para mim, elas são as melhores para eu pedir ajuda. Eu peço só para Deus. Eu não sou o tipo de pessoa que consigo pedir ajuda para outras pessoas. Isso é uma falha minha, porque tantas pessoas podem estar querendo me ajudar e elas não podem, porque meu orgulho não está deixando. Então, eu apelo para Deus primeiro. Aí eu comecei a pedir ajuda para Deus. Falei, olha, Deus, eu estou sofrendo aqui, eu não quero continuar fazendo isso, mas as dúvidas estão enchendo meu coração. O que eu faço? E aí Deus, com aquele jeito dele, não é entrão, ele espera você falar, tá bom, como que você quer que eu me comunique com você? E até então eu nunca tinha feito isso, tá? Então foi a primeira vez que eu fiz. Eu cheguei e falei, olha, Senhor, eu quero que, se for para eu permanecer nesse lugar, porque as dúvidas eram, sai desse lugar ou fica nesse lugar. Então era muito específico. Aí eu falei para ele, se for para eu ficar nesse lugar ainda um tempo, porque apesar de eu estar sofrendo, era um lugar que eu amei muito. Então, eu quero ver uma pena verde. Fui muito específica. Ok, e larguei. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, mas por quanto tempo? E aí se você entra nisso, você entra no espaço da ansiedade. As coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo de Deus. Então você tem que confiar que Ele vai fazer a coisa certa acontecer. E você vai sentir a hora que isso acontecer. E aí o que eu fiz? Eu toquei a minha vida normalmente e tal. E nessa época eu almoçava todos os dias na casa de uma tia minha. Aí eu fui almoçar como qualquer dia, e eu saio da casa dela, eu olho para o chão e tem uma pena. Aí vocês vão falar, verde? Não era verde, era uma pena cinza. Falei, uma pena cinza é um sinal de que é para eu sair, certo? Eu tinha pedido de um jeito e pedido do outro. Quando eu peguei a pena cinza, gente, sem brincadeira, que eu viro ela, o que era? Verde, 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 aquele verde bandeira que não tinha dúvidas de que era uma pena verde, porque eu não tinha me tocado que de um lado a pena é de uma cor e do outro ela é de outra. Naquela hora eu entendi o recado, falei, ok, o Senhor está me dizendo, fica. E aí você vai falar, mas por que Deus te manteve num lugar onde você estava sofrendo? Porque eu ainda tinha coisas que eu precisava aprender ali, coisas que hoje, tá? Depois de muito tempo que eu passei, eu olhei e entendi a lição. Se eu tivesse sido menos resistente, se eu tivesse me procurado antes, desenvolvido mais o meu autoconhecimento, eu saberia que aquilo que aconteceu ali estava me mostrando, me indicando coisas que eu precisava aprimorar em mim. Não era nas outras pessoas, não era na situação que eu estava passando. E vem de encontro, gente, com uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada toda de desenvolvimento espiritual e pessoal, de que nada pode chegar até você se você estiver pequeno. Por exemplo, você é um caminhãozinho da Hot Wheels. Você é um caminhãozinho deste tamanho. Cabe, sei lá, umas 3, 4 moedinhas de R$5. É isso que você está recebendo, moedinhas de R$5, porque é o que cabe dentro desse caminhãozinho. Quando você se torna maior, quando você se torna uma carreta, um treminhão, Deus pode mandar o restante de tudo que existe para você no universo. Às vezes a gente está pedindo para Deus mandar dinheiro, mandar saúde, mandar um monte de coisa pra gente, mas a gente está pequeno para conter tudo aquilo, para receber tudo aquilo. Se aquilo chegar na nossa vida, nós seremos esmagados. E tudo vem com um peso, tudo tem um
valor maior do que talvez nós hoje nos enxerguemos. Essa parte da minha história me mostrou que ali eu precisava me tornar alguém maior. Eu precisava transcender uma série de falhas minhas, uma série de coisas muito feias minhas. Eu tive períodos onde eu não soube lidar com pessoas e eu simplesmente passava por cima delas como se eu fosse um trator. Eu não sabia que aquele poder que eu tinha, na verdade, era uma bênção disfarçada. Porque podia ser para fazer o bem, como podia ser para fazer o mal. Como tudo na vida é polaridade. Você pode matar uma pessoa com uma faca, mas você pode fazer uma comida deliciosa para essa pessoa com uma faca. Quando você aprende a usar essas coisas que estão te acontecendo como o seu degrau de aprendizado, você sobe na escala evolutiva e quando você subir na escala, a sua mente expande. E você só resolve um problema do andar de baixo quando você não estiver nele. Você tem que subir um andar. Esse aprendizado que hoje eu estou passando para vocês, que é uma coisa simples, falando aqui, me custaram anos e anos e anos de sofrimento, que eu podia ter evitado. Se eu tivesse talvez alguém me guiando nesse caminho e me dizendo, ó, isso aqui é mais ou menos isso, não é? Encaixa nas suas percepções. Porque o barato, gente, é ajudar as pessoas a enxergarem dentro da própria vida as histórias, os recursos, as coisas que estão aí dentro. Eu já tinha os recursos. Quando Deus manda a gente para cá, Ele manda a gente com todas as ferramentas, sabe? O kit vem junto com a gente. Só que fica lá dentro, guardado, a gente nunca usou. Você tem uma coisa lá na sua caixa de ferramenta que você nunca usou, você não sabe nem para que serve. Se eu pegar a minha caixa de ferramenta, e eu sou viciada em ferramenta, tá? Eu sou aquela que não posso sair numa loja tipo Leroy Merlin e tal, que eu tô comprando ferramenta. Eu tenho um monte de ferramenta que para minha filha, ela olha e fala, serve para quê? A ferramenta tá aqui em casa, mas ela não faz ideia para que serve. É a mesma coisa internamente. A gente tem um monte de ferramenta, a gente não sabe para que serve. Então fica lá jogado. E às vezes você fica patinando, sofrendo com um monte de coisas, porque simplesmente você não aprendeu a usar esse recurso. Então, dentro dessa fase, desse aprendizado, veio vários aprendizados. Então, um foi, como eu me comunico com Deus? Como é que Deus vai falar comigo? Como é que eu vou escutar Ele? E aí eu comecei a pedir esses sinais. E esses sinais vêm de várias formas. Às vezes é um beija-flor que eu peço. A minha filha, ela gosta de pedir dente de leão. Ela é muito específica, né? Ela sabe que quando vem os dentes de leão, ela está tendo uma comunicação. Ou aquelas vespinhas bem pequenininhas, que são pretinhas, que elas enroscam no cabelo da gente, que eu falo, poxa, pede outro bicho. Mas não, ela pede aquilo ali. Então, vira e mexe no quarto dela, a gente encontra essas vespinhas passeando, porque Deus está se comunicando com ela. E ela era uma pessoa que não tinha intimidade nenhuma com Deus. Ela não era apaixonada pela figura de Jesus, pelo que Ele trouxe de mensagem. E hoje é uma das pessoas que mais se encantam com tudo isso, porque ela criou essa intimidade. Não é aquele Deus externo lá fora, o velhinho do porrete que está lá só para castigar a gente, como diz o Dr. Hélio Couto. Não, é um Deus que é íntimo, está lá dentro dela, cuidando dela, protegendo ela, sabe? Então, hoje ela consegue entender a simbologia, não o que se pregam nas igrejas, mas aquela fé raciocinada que a gente aprende a desenvolver, a intimidade. E aí, eu peguei e falei, outro dia, não tem muito tempo, eu estava passando por uma situação super difícil. E é engraçado que às vezes as pessoas me veem aqui na rede e elas falam, nossa, você está sempre bem e tal. Tem momentos que eu estou muito mal. Só que eu não transpareço absolutamente nada, porque eu sei que são momentos. E no momento que eu estou muito mal, eu não vou abrir a câmera. Eu vou me preservar. Por quê? Porque eu quero fazer a minha vibração subir rápido. E como eu já aprendi como é que a minha mente funciona, eu saio desse estado aqui embaixo de vibração e trago. Quando chega num nível legal, aí eu volto a gravar, eu volto a fazer as coisas. Por quê? Porque o meu
papel aqui é ajudar vocês a evoluírem. E se eu ficar me mostrando sempre para baixo, eu estou ajudando vocês a sentirem pena. A pior coisa que uma pessoa pode fazer pela outra é sentir pena. Eu emito uma vibração ruim para você e eu te jogo mais ainda no buraco. Porque a gente começa a viciar em ser coitadinho. O coitadinho tem acolhimento. O coitadinho tem colo. O coitadinho vai achar algum cuidado. Quando a gente está falando do cara que está sempre bem, etc., esse cara ninguém nem enxerga, nem percebe que ele existe. Então é melhor a gente ser coitadinho, permanecer coitadinho. Por isso que tantas pessoas permanecem no vitimismo. Porque não é um lugar tão desconfortável quanto a gente acha, tá? Mas não é esse o assunto do dia. Pode ser que a gente fale sobre isso um outro dia, se vocês quiserem. O assunto mesmo é essa intimidade. E aí eu vou contar para vocês assim. Nesse dia que eu estava passando por esse problema, que eu falei, poxa, Deus, parece que eu não estou conseguindo resposta. Eu estou pedindo algumas respostas e elas não estão vindo. E aí eu comecei a dirigir, fazendo outras coisas. E aí veio assim, é no meu tempo. Ok, acabei de receber uma resposta. Na minha mente veio, é no meu tempo. Eu não estava fazendo nada, eu não estava pensando em nada, eu só estava dirigindo. E a resposta vem na sua cabeça como uma coisa solta, aleatória, e que você não presta atenção. Porque o problema da gente de não escutar Deus é porque a gente não presta atenção. Por isso que a gente tem que ir, às vezes, numa igreja barulhenta para ouvir alguém gritar que Deus está gritando com você. Porque você simplesmente não fica em silêncio com você mesmo para ele poder falar. Eu costumo brincar com a Dara que Deus sussurra. Ele não grita, porque ele não é entrão. Mas aí eu peguei e falei, poxa, não tá vindo uma resposta. E aí a Dara depois saiu comigo uma outra hora. Falei para ela, engraçado, eu tô sentindo isso. E é muito importante você perceber como é que você se sente. Quem é aluno meu sabe que precisa focar no sentimento. É a coisa que vai... É o GPS interno, né? Então vai te dar uma direção. Tô indo pro lado certo? Não tô indo pro lado errado? Então presta atenção. Eu falei, eu tô sentindo que eu tô perdendo alguma conexão, que eu não tô recebendo a mensagem. Aí ela falou assim, será que é porque você não tá pondo muito peso? Será que você não tinha que soltar um pouquinho mais? Falei, é verdade, talvez eu tenha que soltar um pouco mais, me distrair um pouco mais. E eu comecei a soltar do tipo, sabe, pedir a pena e esqueci que eu tinha pedido já a pena. E eu esqueci o assunto. Falei, tá bom, vamos cuidar de outras coisas e fui fazendo outras coisas que me distraíam. E eis que eu tô passando o dedo na rede social e uma moça me chamou a atenção. Ela estava num podcast falando alguma coisa e ela falou de um livro. Eu falei, interessante, eu nunca ouvi falar nesse livro, são assuntos que eu gosto, e não veio. Falei, que coisa! Por que será que esse livro veio assim? Pesquisei o livro e já comprei, né? Porque eu vi que era um livro de 80 páginas, gente. 80 páginas eu leio em horas, né? Aí eu falei, puta, tô terminando um livro de 500 e poucas páginas, aí eu vou pegar, mas eu vou pegar esse. Peguei e falei, então, eu leio mais de um livro por vez, eu não sei vocês como é que vocês fazem, mas eu leio vários livros por vez. Aí eu peguei e falei, vou abrir esse. Abri no computador, nem abri no tablet, fiquei abrindo lá no computador. De repente, tô lendo. Todas as minhas respostas estavam ali. Sem brincadeira, todas. Exatamente como se Deus estivesse passando um manual. Ótica aqui, agora faz isso aqui, agora segue aqui. E eu fiquei assim, parada, do tipo, caramba. Eu falei agora, há pouquíssimo tempo, que eu não estava tendo respostas. E ele me manda um manual. Então, é essa parte da intimidade que a gente cria com Deus, quando a gente permite. Que esse é outro papo que eu acho que a gente teria que ter um dia. Como ter permissão. Porque a gente não permite as coisas na nossa vida. Às vezes você pode estar passando por situações
difíceis financeiras, de trabalho, disso e aquilo, mas na verdade a única coisa que está acontecendo é você não permitir. Tem uma passagem de Jesus que tem um paralítico e ele pergunta para o paralítico se ele quer ser curado. E o cara fala de um monte de coisa que ele está passando, que ele queria se banhar, mas que ele não consegue chegar, que ninguém ajuda ele. E Jesus fala, você quer ser curado? Essa é a parte onde talvez você está sendo perguntado e não está respondendo. Sim, eu quero. Você não está permitindo que as coisas cheguem até você. E por quê? Porque você não acredita. Suas crenças podem estar na linha de frente, cobrindo a sua visão para você não enxergar a cura do que você está buscando. As crenças criam paredes, muros, fortalezas em volta da gente e a gente não enxerga o mundo. A live de ontem que a gente falou foi sobre mapas mentais, não foi? E o que eu estava falando para vocês? Que o mapa que vocês têm na cabeça cria o mundo que vocês estão enxergando. Se eu e você sairmos da mesma rua, nós vamos enxergar coisas completamente diferentes. Muitas vezes, você e seu marido, você e sua mulher estão dentro de casa e ela enxerga todas as bagunças que você não enxerga. Os dois estão morando na mesma casa. O fato é que as duas pessoas estão certas. O mapa mental das duas está desatualizado em relação ao do outro. Eu tratei de um rapaz que ele estava tendo brigas absurdas. Ele estava prestes a, assim, acabar com a família dele. Ele era o único responsável por acabar com a família dele. E ele me mostrava todos os problemas que a mulher dele tinha, que o filho dele tinha. A gente conversou acho que umas 3 ou 4 vezes só. Não precisamos nem de mais, nem seguimos muito as sessões. Ele conseguiu enxergar o quanto ele estava com o mapa dele completamente desatualizado. Ele não percebia que algumas coisas que ele fazia, que para ele era cuidado, para as outras pessoas era invasão de privacidade. Para ele, algumas coisas que ele fazia, que os outros faziam para ele era falta de respeito, e eu consegui mostrar para ele que aquilo que aquelas pessoas faziam era justamente o que tinha feito ele se apaixonar por essas pessoas. Vou te dar um exemplo rapidinho, só para vocês entenderem como que às vezes os mapas estão completamente desatualizados. A esposa dele era de uma gentileza atroz. Era uma mulher gentil, cuidadosa, carinhosa. E ela era com todos. E um dia, o chefe dela foi viajar, mandou mensagem falando, olha, eu vou viajar, então você tem que abrir o lugar, etc, tal, e passou as orientações. E aí ela pegou e falou, ai, boa viagem, vai com cuidado, as estradas... Ele falou, você acha que precisava desse cuidado todo? E eu perguntei, ela faz isso com todo mundo? Faz. Ela faz isso com uma colega de trabalho? Faz. Ela faz isso com você? Faz. Com seu filho, com a sua... Eu falei, se ela mudasse isso, se ela passasse a ser uma pessoa fria, indiferente, bruta, do tipo, tá, você ia gostar? Mas é com os outros. Eu falei, quando a gente muda com uma pessoa, a gente muda com todo mundo. Porque é quem nós somos. Você gostaria mesmo que ela se tornasse uma pessoa mais fria e indiferente com o pessoal do trabalho dela, para que ela se tornasse essa pessoa que você? Aí ele falou, não. Eu falei, é só sobre isso. Essas pequenas mudanças de percepção na sua própria vida vão fazer você mudar completamente tudo. Porque você enxerga do jeito que você aprendeu, que as suas crenças te permitem enxergar, e é por isso que a sua vida está do jeito que está. Subiu um andarzinho, um degrauzinho, e a gente sempre sobe em oitavas, então a gente vai dando, né, vai subindo. Quando a gente chega lá em cima, todos os problemas aqui para baixo estão resolvidos. Que a gente só está passando por isso. E eu, lá no começo da live, falei para vocês, eu estava passando por um sofrimento, porque eu tinha várias coisas que eu tinha que aprender e subir, me tornar maior, para que eu pudesse receber, para que pudesse caber dentro do meu caminhãozinho aquelas bênçãos que eu não estava preparada para receber. Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã
que o meu coração trouxe para vocês, que é o que eu falei, essas lives da manhã, elas são lives de pura inspiração. A fonte manda e eu trago. Eu não sei qual vai ser o assunto da live, mas eu sei que vão ser mensagens que a minha fonte está pedindo para falar aqui. E é isso que eu quero compartilhar com vocês.